Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta a sessão do Tribunal Pleno do 2º Regional. Com a palavra a senhora secretária para o pregão do processo. Exatas para serem aprovadas. Antes, porém, eu submeto à apreciação dos senhores desembargadores as atas das sessões anteriores. Alguma observação? Aprovada. Senhora presidente, Pois não. desembargador Fernando, eu estive de férias no período de 8/5 até 7/6. Então, nessas sessões eu não participei e não posso deliberar sobre a ata. Vamos verificar, e aí, se for o caso, o senhor fica excluído da votação. Pois não, obrigado. Então, aprovadas as atas, senhora secretária, o pregão. É o PJE-COR número 000-1364-14 de 2022, assunto reclamação disciplinar. Reclamante, a Corregedoria Regional do TRT da 2ª Região. Reclamado, João Felipe Pereira de Santana, juiz do trabalho titular da 1ª Vara do Trabalho do Fórum da Zona Sul, São Paulo. Relator, o desembargador Eduardo de Azevedo Silva, desembargador corregedor regional. E está inscrito para sustentação oral o doutor Leonardo Salvador Passafaro Júnior. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Com a excelência. palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora presidente desse egrégio tribunal, excelentíssimo senhor desembargador corregedor desse egrégio tribunal, excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssimos senhores desembargadores, muito boa tarde. Mais uma vez estou aqui com muita honra para fazer uma defesa de um magistrado. Vossas Excelências, eu já estive aqui outras vezes. Nosso escritório tem muita honra em advogar em nome da Amatra, e é em nome da Amatra que estamos patrocinando a defesa desse magistrado. E por isso eu penso ser importante iniciar a minha fala com essa colocação, porque por muitas vezes a defesa, quando daqui da tribuna, acaba tendo a possibilidade de ser mal interpretada. Eu faço questão de dizer do respeito que nós, advogados, temos e devemos a esse egrégio tribunal, eu em particular, né, mas que é extensivo a todos nós. Eu digo isso porque eu gostaria de iniciar a minha fala alertando a vossas excelências que aqui, com muito respeito ao excelentíssimo senhor desembargador corregedor desse egrégio tribunal, esse procedimento não deveria estar ocorrendo hoje, nós não deveríamos estar aqui hoje, porque não foi dada a oportunidade ao magistrado requerido de fazer a sua defesa na reclamação disciplinar. Pulou-se essa etapa. Ao magistrado ora requerido, não foi dado o direito do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório. Quando instaurou-se a reclamação disciplinar, o magistrado tinha um número, com muita humildade, baixo de sentenças em atraso, eram cerca de 90, eu mesmo, que, como já disse a Vossa Excelência, e a honra de estar aqui já há bastante tempo na defesa dos interesses dos magistrados, já estive aqui com situações mais que o dobro de sentenças em atraso. Nesse caso em particular, o número era relativamente pequeno, né? Quando se instaurou a reclamação disciplinar, estamos falando de 90 processos em atraso. E 90 processos em atraso, nobres desembargadores, nobres desembargadoras, que tinham motivo para estar em atraso. E o motivo não foi dado ao magistrado durante a instrução da reclamação disciplinar, já pulou a fase de oitiva, ele não teve a oportunidade de se defender. Então,
Esse procedimento, com o máximo de respeito a esse egrégio tribunal, ele é nulo. Eu não posso suplantar a fase, porque eu estaria fulminando de morte o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. O digno magistrado que conta com sentenças em atraso, não foi lhe dada a oportunidade na instrução da reclamação disciplinar, para que se decidisse se seria instaurado ou não, não foi dada a oportunidade ao magistrado de mostrar ao excelentíssimo senhor corregedor que, enquanto a média das instruções em 2022 de todos os magistrados da Zona Sul esteve em cerca de 900 processos, na média, ele fez 1.850 audiências, praticamente o dobro do que a média dos outros magistrados da Zona Sul. Por óbvio que ele teria mais dificuldade para estar rigorosamente em dia com a sua sentença, e por isso ele atrasou 90 sentenças quando da instauração da reclamação disciplinar. Ora, algumas situações têm que ser levadas em consideração. A própria Loman, vossas excelências sabem muito bem, a própria Loman, ela determina que é uma infração disciplinar a falta de prestação jurisdicional injustificada, que não é o caso. Por isso que é necessário fazer a instrução para que nós não tratemos de maneira igual os desiguais. No caso do magistrado ora querelado, ele tinha motivos para atrasar um número relativamente pequeno, repito, de 90 sentenças, mas não lhe foi dada a oportunidade de demonstrar ao excelentíssimo senhor desembargador corregedor que o motivo para o atraso dessas sentenças era justificado. Só em audiência ele faz praticamente o dobro do que a média lá do Tribunal Regional da Zona Sul. É isso que eu gostaria de levar em conta, que vossas excelências levassem em consideração ao votar a abertura ou não desse procedimento disciplinar. Nem poderíamos estar aqui hoje com o máximo respeito ao desembargador corregedor. Esse procedimento, ele fere a ampla defesa do contraditório. Então, o que eu venho pedir a vossas excelências é que não permitam a abertura de um PAD que sequer cumpriu os requisitos necessários dentro do artigo 40 do regimento desse egrégio tribunal, que dá o direito inequívoco da instrução processual na reclamação disciplinar, direito esse que foi negado ao magistrado ora querelado. Então, nobres desembargadores, nobres desembargadoras, eu venho pedir a vossas excelências que, diante do vício apontado e diante dos argumentos trazidos a vossas excelências, que possam não permitir a abertura desse processo, porque muito pode ser dito em defesa do magistrado pelo atraso de 90 sentenças quando da instauração da reclamação disciplinar. Muito poderia, mas não é o momento. Eu penso que vir aqui e tentar justificar essa situação não é o momento. Essa possibilidade tem que ser dada lá na reclamação. Então, peço a vossas excelências que votem pelo arquivamento desse procedimento, pela não instauração do PAD. Excelência, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao excelentíssimo senhor desembargador corregedor, desejo a vossas excelências uma boa tarde e uma profícua sessão e uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Com a palavra, o senhor relator, o excelentíssimo senhor corregedor, doutor Eduardo Azevedo. Pois não, senhor presidente. Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, me chama a atenção o fato de ter sido levantada à tribuna a negativa de prazo para a defesa, o que, segundo os autos, não é correto, tanto que no dia 8 de março, é uma reclamação que foi instaurada no dia 29 de novembro, em 8 de março,
consta aqui dos autos, sobreveio certidão de que transcorreu em branco o prazo assinalado para a apresentação de defesa prévia. Então, consta dos autos que ele estava ciente da reclamação disciplinar, teve o prazo para se defender e esse prazo ficou em branco. Ele simplesmente não se defendeu. Está fazendo agora da tribuna, portanto. O fato é que os levantamentos começaram em fevereiro de 2022, quando ele tinha 90 processos em atraso. Em março de 22 foi para 182, em maio para 245 e em junho para 280. Até que em agosto ele se comprometeu a apresentar as sentenças em atraso, se comprometeu a não deixar ampliar ainda mais o estoque de sentenças em atraso, porém, lamentavelmente, ele não cumpriu essa obrigação, ele assinou um termo na corregedoria, se obrigou a tudo isso, mas não cumpriu. E então, em novembro, foi proposta a reclamação disciplinar, naquela altura, com 242 processos, 199 dos quais com mais de 60 dias de atraso. Ele, em lugar de se defender, apresentou uma outra proposta de cumprir a obrigação, mas não foi aceita porque a reclamação disciplinar já estava em curso. Então, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, pela corregedoria se propõe, então, a abertura de um procedimento administrativo disciplinar, onde ele, então, poderá apresentar a defesa que tiver. O fato é que, até aqui, há seguros indícios de que houve infração disciplinar, o que já justifica a abertura do parte. É assim que voto, nos termos em que já apresentado a todos, por escrito, o voto nesse sentido. É isso, senhora presidente. Pois não. Como vota o doutor Fernando Antônio Sampaio? Doutor Fernando, como vota? Como vota a doutora Hilma? Acompanho a relatoria. Como vota a doutora Tânia? Como vota a doutora Maria Ângela de Campos Muraro? Acompanho o desembargador corregedor. Como vota o doutor Wilson Fernandes? Também acompanho, presidente. Como vota o doutor Valdir Florindo? Estou de acordo, presidente. Como vota a doutora Sônia Maria de Barros? Acompanho. Como vota a doutora Sônia Gindro? Como vota a doutora Cândida Leão? Como vota a doutora Ivani Bramante? Acompanho. Como vota a doutora Marta Casadei? Acompanho. Como vota o doutor Davi Furtado Meirelles? Acompanho, senhor presidente. Como vota a doutora Sônia Foster? Acompanho, senhora presidente. Como vota o doutor Jomar? Também acompanho. Como vota a doutora Maria de Lourdes? Acompanho. Como vota a doutora Doris Prina? Acompanho. Como vota a doutora Vilma Hernandes? Acompanho. Como vota a doutora Leila? Acompanho. Como vota a doutora Maria Inês Ré Soriano? Acompanho. Doutor Paulo José Ribeiro da Mota? Acompanho. Cíntia Tafari? Acompanho. Doutor Jonas Brito? Pois não, senhor presidente, eu divido parcialmente, eu proponho a suspensão da reclamação disciplinar pelo prazo de 180 dias para Acompanho o senhor corregedor, senhora presidente. Como vota a doutora Sandra Cury? Acompanho. Acompanha, você viu? A doutora Sandra acompanha, né? Sim. Como vota doutora Maria Isabel Cueva? Acompanho. Como vota doutor Ricardo Ludovici? Acompanho. Como vota a doutora Regina Aparecida Duarte? Acompanho. Doutora Simone Louro? Pois não, senhora presidente, eu acompanho nesse momento. Doutora Kyong Mili? Senhora presidente, eu divido para propor o arquivamento diante das razões, dos motivos expendidos aqui da tribuna. Quais motivos? Como vota doutor Álvaro Noga? Acompanho o corregedor. Como vota doutor Donizete da Silva?
Doutor Nelson Bueno do Prado. Acompanho o corregedor, senhora presidente. Doutor Antero Martins. Acompanho o corregedor. Doutora Dâmia Ávoli. Pois não, o doutor Santana, né? Eu fiz um levantamento aqui no dia 21/6/2023 e, infelizmente, dos 90, ele passou para 175 processos conclusos para a sentença a mais de 30 dias úteis, embora não possua mais com prazo maior de 60 dias. Então, eu estou votando tranquilamente com o corregedor. Acho que a prorrogação do prazo talvez realmente não solucione a questão. Estou acompanhando, senhora presidente. Pois não. Doutor Orlando Bertão. Eu acompanho o senhor corregedor. Como vota doutor Flávio Villani? Acompanho, senhora presidente. Doutora Fernanda Olívia Cobra. Acompanho. Doutora Ana Maria Barbosa. Acompanho o corregedor. Doutora Elza Mizuno. Acompanho. Doutor Mauro Vinhoto. Acompanho. Doutora Licântia Ramage. Acompanho. Doutor Willy Santilli. Acompanho o corregedor. Doutor Fernando Pinheiro. Acompanho o senhor corregedor, senhora presidente. Doutora Maria Cristina de Lácio. Acompanho o corregedor, senhora presidente. Doutor Daniel de Paula Guimarães. Eu acompanho o corregedor, senhora presidente. Doutor Celso Pio. Eu acompanho o corregedor. Doutora Sônia Maria Lacerda. Acompanho o corregedor. Doutora Ivete Bernardes. Acompanho o corregedor. Doutor Cláudio Roberto dos Santos. Doutor Paulo Kim. Acompanho. Doutora Beatriz Helena Giacomini. Acompanho. Doutor Paulo Eduardo Oliveira. Acompanho. Doutor Luiz Augusto Federighi. Doutora Andréa Paola Serpa. Então, em campo, a divergência parcial lançada pelo Dr. A Jonas. senhora fale, por favor, próximo ao microfone, que não estamos ouvindo. Peço desculpas. Eu acompanho a proposta feita pelo desembargador Dr. Jonas, no sentido de propor a suspensão do prazo por 180 dias para que ele possa, verificar, acompanhar a redução desse passivo. Então, como vota doutor Ricardo Ballarini? Também acompanho, senhora presidente. E eu também acompanho o senhor corregedor e chamo a atenção que é o caso do doutor Marcelo, eu acompanhei quando eu estava na corregedoria. E ele tinha assumido, e na época, diante dos atrasos que já se apresentaram nos 2 primeiros anos, inclusive houve uma proposta de não vitaliciamento. Então, infelizmente, esse é um caso crônico que se arrasta há quase 10 anos. Então, eu acompanho integralmente o senhor corregedor. Senhora presidente. Lilian falando. Desculpa. Eu me adiantei, eu só vou colher os votos do doutor Marcelo e da doutora Lilian também não colhi? Ah, mas isso é culpa da doutora Ana Celina, não é minha. A da doutora Elizabeth e doutor Marcelo, eu assumo a responsabilidade. Então, vamos lá, doutora Lilian, por favor. Acompanho o senhor corregedor. Doutora Maria Elizabeth. Acompanho o corregedor. Doutor Marcelo Freire. Então, a senhora secretária para a contagem dos votos. O quórum hoje é de 44. Nós temos 60 presentes, né? 61 presentes. Eu peço, senhora presidente, Cíntia falando, que ratifique que a senhora cometeu um pequeno lapso de linguagem, preocupada com o voto do doutor Marcelo, mas a senhora se referia justamente ao caso do doutor João Felipe. Desculpa. Ela falou Então, foram 58 votos pelo prosseguimento, nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, 1 voto pelo arquivamento, já vou dizer de quem foi, da doutora Kyong, e 2 pela suspensão por 180 dias do doutor Jonas e da doutora Andréa Paola. Então,
Então, por maioria de votos, pelo prosseguimento com a distribuição do processo administrativo disciplinar. Nos termos do voto do senhor Relator. Dá para fazer o sorteio agora? Eu acho que vai ter que fazer depois. Não, nós faremos o sorteio posteriormente do relator. Deixa eu estou confirmando se a gente consegue. Então, está confirmado, não temos condições de fazer o sorteio nesse momento, ele será feito posteriormente com ampla publicidade ao senhor advogado, ao requerido e aos meus colegas desembargadores. Obrigado, excelência. Desejo uma excelente sessão a vossas excelências. Peço permissão para me retirar. Pois não. Acabou o pleno, né? Prezados colegas, está encerrado o Tribunal Pleno. Peço que permaneçam no plenário os colegas que vão participar do órgão especial e agradeço a presença de todos. Declaro aberta a sessão judicial ordinária do órgão especial do dia 26 de junho de 2023. Eu gostaria de fazer um esclarecimento, nós iremos retomar a transmissão das nossas sessões pelo YouTube. Como hoje seria a primeira oportunidade da realização de uma sessão híbrida, nós ficamos com receio, mas agora acabo de ser comunicada que o advogado inscrito que faria a sustentação por vídeo não está presente. Mas só para justificar, por determinação do CNJ, todas as sessões têm que ser gravadas e transmitidas. Essa não seria transmitida porque seria a nossa primeira experiência, que infelizmente não irá se concretizar porque o advogado não está presente. Mas, a partir das próximas sessões presenciais, todas voltarão a ser transmitidas pelo YouTube. Senhora secretária, para o pregão do processo. É o processo TRT-SP 100-45-99-51 de 2021, mandado de segurança. Relator, o desembargador Flávio Villani Macedo. Revisor, o desembargador Wilson Fernandes. Impetrante, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo. Impetrado, ato da Vice-Presidência Judicial do Egrégio TRT São Paulo, desembargador Valdir Florindo. Litisconsorte, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sindigás. Eu indago dos senhores servidores a confirmação de que o advogado não está presente. Então, com a palavra, o senhor relator, desembargador Flávio Villani. Pois não, senhora presidente, a sugestão de voto é denegar a segurança, custas pelo impetrante calculada sobre o valor da causa, R$5.000 no importe de R$100. Esclareço aos colegas a ausência superveniente do interesse processual. Caracteriza-se a perda superveniente do objeto pela cessação do interesse de causa. Finda a greve e extinto o dissídio coletivo correspondente, caracteriza o exaurimento da matéria de fundo do mandado de segurança, impetrado contra a tutela de urgência concedida no processo matriz. É a sugestão de voto. Pois não. Como vota o senhor revisor, doutor Wilson Fernandes? Acompanho, presidente. Eu indago dos senhores desembargadores se há alguma divergência. Então, o resultado, senhora secretária. Então, por unanimidade de votos, denegada a segurança nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. Então, está encerrada a sessão judicial do órgão especial. E já iniciamos a abertura da sessão administrativa ordinária do órgão especial. Eu submeto aos colegas a aprovação da ata da última sessão. Aprovada. Eu esclareço aos colegas que, tendo em vista que no processo número 1 e número 2 eu estou impedida de participar, portanto, o julgamento será presidido pelo senhor vice-presidente judicial,
eu vou inverter a ordem, iniciando pelo processo de número 3. É o PROAD número 28.534 de 2022, assunto R$54.450 de 2021. Requerente o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo, Sintrajude. Relatora desembargadora Maria Elizabeth Mostardo Nunes. Está inscrito para sustentação oral o doutor César Rodolfo Sasso Linelli. Eu peço licença à senhora relatora para fazer alguns esclarecimentos. E já esclareço que o advogado não está presente, porque eu conversei com ele antes do início da sessão, ele se retirou. E a justificativa é o esclarecimento que eu vou fazer aos senhores. Conforme encaminhado ontem, domingo à noite, para os gabinetes, portanto, não sei se todos os senhores tiveram oportunidade de acessar, o nosso tribunal recebeu um ofício do presidente do CSJT na quinta-feira, o ministro Lélio Bentes Correia, porque essa questão do auxílio-saúde está para ser resolvido em âmbito nacional. Inclusive, existe um procedimento tramitando no CSJT. Alguns tribunais, inclusive o nosso, por conta da decisão pretérita aqui do órgão especial a respeito da fixação do percentual de 6% em favor dos magistrados, fizeram essa fixação. Mas o CSJT entende que deve haver uniformidade em relação a todos os tribunais. Também existe uma outra questão delicada, que os critérios de fixação do percentual não serão necessariamente os mesmos para os magistrados e para os servidores, seja porque o universo de magistrados é muito menor do que o universo dos servidores, seja porque a própria resolução do CNJ, que garantiu esse direito a todos, estabelece critérios diferentes. Por exemplo, para os servidores não existe patamar mínimo, para os magistrados existe patamar mínimo. Então, diante dessas circunstâncias, não é recomendado que o nosso tribunal se antecipe numa decisão que pode ser inexequível. Então, esses esclarecimentos, eu passo a palavra à senhora relatora. Tendo em vista a ausência do sindicato e a doutora Beatriz, presidente do nosso tribunal, ter conversado com eles e eles terem entendido que não seria, então, possível o julgamento nesta data, apesar de que o meu voto ele não regulamentava, ele não criava impacto orçamentário financeiro, apenas tratava da equiparação para tratamento equânime entre magistrados e servidores. Mas, no entanto, eles entenderam assim que seria o caso realmente de se aguardar essa regulamentação conforme ofício. Doutora Elizabeth, eu preciso esclarecer. Eles não entenderam e nem queria que houvesse o adiamento. Eu que me antecipei e esclareci a eles, eu não quero criar nenhum mal-entendido. Eu fiz questão de me dirigir, falei pelo telefone com o presidente do sindicato, e como conheço o advogado do sindicato, ele estava aqui presente, ele já sabia, né? Então, eu quero deixar claro, eles não estão satisfeitos com essa situação, mas compreenderam, né? Eu disse que iria propor o adiamento. Então, preciso fazer esse esclarecimento, que eles, senão o sindicato depois vai ficar furioso com essa ideia de que eles concordaram com isso. Não, eles não concordaram, simplesmente eu antecipei a minha preocupação a eles, né? É isso. Então, eu voto pela concordância. Então, o processo está adiado.
eu peço ao meu colega, o doutor Marcelo Freire, que assuma a presidência, e peço licença aos meus colegas para me retirar. Está havendo um evento importantíssimo lá na Barra Funda, a respeito de uma resolução que, doravante, todos os tribunais terão que cumprir, que é a criação de acolhimento e da contratação pelas empresas terceirizadas, o estabelecimento de uma espécie de cota para as mulheres em condição de vulnerabilidade. Nós estamos recebendo 3 palestrantes muito qualificados, eu fiquei de fazer a abertura, não vou conseguir fazer a abertura, mas tenho que prestigiar esse evento. Então, eu peço licença aos colegas, agradeço a presença de todos, e o doutor Marcelo vai assumir para presidir os 2 julgamentos que estão faltando. Obrigada. PROAD número 49.024 de 2022. Assunto... perdão, tem uma inscrição para sustentação oral no outro, ele tem preferência, doutor, desculpe. É o número 2 da pauta. É o PROAD número 31.282 de 2022. Assunto: recurso administrativo contra a decisão da excelentíssima senhora desembargadora presidente, que determinou a aplicação da penalidade de multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRT da 2ª Região pelo período de 9 meses. Requerente: Renove Ar-Condicionado Limitada. Está inscrita para sustentação oral a doutora Mariana Fogaça. Vai fazer a sustentação oral à distância, pelo Zoom. Aparece no telão. Com a palavra, doutora. Boa tarde, me escutam? Sim? Boa tarde a todos os presentes, excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras, excelentíssimo senhor desembargador Marcelo. Então, eu sou Mariana Fogaça, eu represento a Renove Ar-Condicionado. Eu agradeço o tempo de vocês e também a possibilidade de realizar a sustentação oral em formato virtual, e eu informo que eu serei bem breve na minha fala. O objetivo da minha fala hoje é reforçar alguns argumentos que nós trouxemos no recurso administrativo. A Renove, fazendo uma breve contextualização, ela foi contratada pelo TRT da 2ª Região por meio do contrato 75 de 2021, onde ela prestaria aí serviços técnicos de manutenção corretiva e preventiva, conservação e assistência técnica, com uma equipe mobilizada de forma permanente, do sistema de ar-condicionado, além de ter sido contratada para a execução de serviços de modernização de 3 chillers centrífugos do Fórum Trabalhista Rui Barbosa. Contudo, em decorrência do descumprimento do cronograma referentes à modernização do chiller número 1, aplicaram as penalidades de multa no valor de R$ 98.076,60 e também o impedimento de contratar pelo período de 9 meses e a consequente, então, rescisão unilateral desse contrato administrativo. No nosso recurso, e eu pretendo reforçar com a minha fala, a Renove, de boa fé, ela sempre buscou executar o contrato de maneira diligente. Só que no decorrer da execução do contrato, em virtude de uma fraude financeira sofrida pela empresa, que foi posterior à celebração do contrato, e conforme nós mencionamos ali no recurso administrativo, o golpe financeiro foi de aproximadamente R$ 1.500.000, e inclusive eles estão sendo apurados em processo criminal apropriado. No recurso administrativo, nós juntamos os documentos que demonstram que a Renove ela não foi a única empresa vítima desse golpe, pelo contrário, várias empresas também foram vítimas desse esquema financeiro. E além desse golpe financeiro, foi objeto do mesmo golpe, pela mesma quadrilha, a aquisição de peças e componentes do Chiller 1, que era justamente o objeto da contratação com o TRT. Então, no recurso administrativo, nós explicamos como se deu esse golpe, que pegou tanto a questão financeira, quanto também essa questão que influenciava diretamente nas peças para fins de aquisição e dos componentes, e demonstramos que, infelizmente, a empresa foi vítima dessa situação fraudulenta, que acabou prejudicando
substancialmente o prosseguimento das atividades, especificamente em relação à modernização desse chiller número 1. Então, como eu mencionei anteriormente, era um contrato com mais de um serviço prestado, mas que houve uma dificuldade na execução em relação a essa modernização. Inclusive, o parecer da assessoria jurídica 812 de 2022 reconhece que o serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar-condicionado vinha sendo cumprido pela empresa. Então, eu venho aqui especificamente em relação ao impedimento de licitar, justamente porque a decisão que aplicou o impedimento de licitar à Renove foi fundamentada no artigo 7º do ato GP número 24 de 2022, e ele dispõe que a penalidade de impedimento vai ser aplicada quando a empresa, o contratado, portanto, der causa à inexecução que cause grave dano à administração, funcionamento dos serviços ou interesse coletivo. E nesse sentido, além da gente ter demonstrado que a empresa, por uma situação totalmente alheia e que lhe deu prejuízos em outras esferas também, a modernização dos chillers ela ficou impossibilitada, mas não houve a paralisação dos serviços relacionados à manutenção preventiva e à manutenção corretiva. Isso permaneceu acontecendo por parte da contratante, e por se tratar de modernização, não houve ali a paralisação dos equipamentos. Então, a gente pode, de certa forma, concluir que a Renove ela cumpriu substancialmente o contrato, e a modernização do chiller número 1 foi a única etapa que não foi concluída e que realmente decorreu da fraude vivenciada pela recorrente. E aí eu pondero que, no contexto do impedimento de licitar, e peço que seja levado em consideração que a Renove ela licita há 15 anos, em um período de 9 meses de licitar, ele representa uma verdadeira pena de morte às atividades da empresa, já que ela tem muitos contratos que são vinculados, inclusive, à União, e essa penalidade ela acaba repercutindo nesses outros contratos, e por ter um faturamento proveniente do setor público, isso pode acarretar aí no prejuízo a 469 colaboradores que são vinculados a esses contratos, conforme nós ponderamos no recurso. Então, feitas essas ponderações, respeitosamente, eu venho requerer que haja o provimento do nosso recurso para fins do afastamento da nossa penalidade de impedimento de licitar, porque isso ensejará a perda de diversos contratos. Nós podemos ver que houve cumprimento substancial da execução do contrato celebrado com o TRT da 2ª região, e a manutenção dessa penalidade ela prejudicará 469 colaboradores. Com isso, eu encerro a minha fala, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e eu desejo uma ótima semana. Senhora relatora, doutora Elizabeth. Pois não, senhor presidente. Esse é um caso em que houve descumprimento de contrato pela empresa Renove Ar. O objeto foi a contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva na conservação e assistência técnica relacionado a sistema de ar-condicionado. Os prazos estabelecidos no contrato não foram respeitados e, apesar da empresa ter sido instada a apresentar justificativa, foi através de mensagens eletrônicas, a contratada quedou-se inerte. Depois, posteriormente, a recorrente informou dificuldades na obtenção de peças e componentes necessários para a realização do serviço e queria um prazo elastecido de 210 dias, quando então foi solicitada a comprovação da justificativa do pedido de concessão de prazo adicional, o que a empresa permaneceu novamente inerte, não apresentou nenhuma resposta. Então, o que se depreende é que houve o descumprimento contratual em flagrante violação ao contrato realizado entre as partes.
Outro ponto também que afasta a pretensão da reforma é destacado no é que não foram constatadas as alegadas dificuldades financeiras da recorrente, eis que os fatos narrados datam do período de fevereiro a abril de 22, ao passo que as fraudes sofridas datam de julho e agosto de 22, ou seja, após a empresa ter deixado de cumprir com as obrigações contratuais. Some-se a isso que a falta de cumprimento das obrigações contratuais, ainda que parcial, acarretou a realização de uma licitação em caráter emergencial, a fim de contratar outra empresa para que realizasse os serviços que foram, então, pactuados. E a negligência da empresa recorrente resta constatada a partir do momento em que participa e vence um pregão eletrônico, assume as responsabilidades da contratação com ente público e rompe injustificadamente os prazos avançados, resultando em prejuízo enorme à administração pública. Então, por essas razões, eu conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento para manter a rescisão contratual, a penalidade de multa e a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região pelo período de 9 meses. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok. Doutor Eduardo Azevedo Silva. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Hilma Emetério. Acompanho a relatora. Doutora Tânia Pizarro. Doutor Fernando, perdão. Acompanho. Doutora Tânia. Acompanho. Desculpa. Doutora Mariângela Muraro. Acompanho. Doutora Sônia Aparecida Gindro. Acompanho. A doutora Bianca Bastos. Também acompanho a senhora relatora, senhor presidente. Doutor Wilson. Também acompanho. Doutora Hilma já foi também. Também acompanho. Doutora Bianca. Presidente, já votei? Não. Mas ela não está presente. Doutora Cíntia. Acompanho a relatora. Doutora Bianca. Já foi 3 vezes. É voto Doutor qualificado. Flávio Milani. Acompanha a relatora. Doutor Willy Santilli. Eu acompanho o relator. Doutor Daniel de Paula Guimarães. Acompanho a relatora. Doutora Sônia Lacerda. Acompanho. E doutora Beatriz Helena Giacomini. Acompanho. E eu também acompanho o voto dela. Eu acompanho. Pode dar o resultado. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Muito obrigada. Eu vou me desconectar aqui. Agradeço a atenção de todos. Tenham um excelente dia. Posso apregoar outro, doutor? Posso, próximo. É o primeiro da pauta, então, é o PROAD número 49024 de 2022. O assunto é recurso administrativo contra a decisão da excelentíssima senhora desembargadora presidente, que indeferiu a contagem da licença paternidade a partir da alta hospitalar da genitora e da criança. O requerente é o excelentíssimo senhor juiz do trabalho, Marcelo Azevedo Chamoni. O julgamento desse processo já havia sido iniciado e houve sustentação oral na ocasião do doutor Leonardo Salvador Passafaro Júnior. A excelentíssima senhora desembargadora relatora havia proferido voto negando provimento ao recurso, e nesse sentido ela foi acompanhada pelos desembargadores Azevedo Silva, Fernando Sampaio, Hilma Aparecida Emetério, Tânia Bizarro, Wilson Fernandes,
José Roberto Carolino, Ricardo Trigueiros, Rovir Suboldo e Sônia Gindro. Houve pedido de vista regimental da excelentíssima senhora desembargadora Bianca Bastos. Doutora Bianca? Pois não, senhor presidente, eu fiz um estudo dos autos e me convenci, pedindo desde logo venha para proferir o meu voto de forma divergente à senhora relatora, entendendo, eu enviei a fundamentação de voto a todos os gabinetes e entendi, conforme fundamentação que expus, que a licença paternidade deve ser deferida a partir da alta hospitalar da genitora. Faço lá a minha fundamentação, trago o entendimento jurídico que formei a respeito do tema, e desse modo, novamente pedindo licença à senhora relatora e àqueles que me antecederam, eu divirjo para dar provimento ao recurso interposto e para deferir a licença paternidade a partir da alta hospitalar. Doutor Flávio Villani. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Willy Santilli. Acompanho o relator. Doutor Daniel de Paula Guimarães. Senhor presidente, considerando que a família é considerada célula única e que hoje é pacífico que a licença maternidade conta-se da alta da mãe ou da criança, o que ocorrer depois, eu acompanho a divergência da desembargadora Bianca Bastos. Vamos lá. Doutora Sônia Lacerda. Acompanho a relatora. E doutora Beatriz Giacomini. Acompanho a relatora. E eu acompanho a relatora. Tá. Pode dar o resultado, senhora secretária. Então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Ficaram vencidos por divergirem para dar provimento ao recurso os excelentíssimos desembargadores Bianca Bastos e Daniel de Paula Guimarães. Mais alguma coisa? Acabou. Tem algum processo? Alguém queira se manifestar? Então, vamos dar por encerrado a sessão do órgão especial. Obrigado a todos.